Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais uma Palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos falar como caminhar na dependência do Senhor. Eu trouxe uma lista de 3 práticas fundamentais como cristãos para nós caminharmos nessa dependência do Senhor. Antes de mais nada, nós precisamos falar que não existe o Evangelho de Cristo sem que a gente caminhe na dependência dele. Por quê? Porque quando nós dizemos, olha, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus na minha vida. Então, uma vida independente é completamente incoerente à vida como cristão, à vida conforme a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter essas práticas fundamentais para caminhar na dependência de Deus. Outra coisa importante a se falar, antes da gente listar essas 3 coisas, é que o pecado da independência se originou em Lúcifer, porque ele quis ser independente do Senhor, por isso ele se rebelou. Inclusive, o primeiro pecado que aconteceu no mundo, no paraíso, foi por conta desse pecado de independência que Eva sentiu no coração, de ser independente do Senhor. Então, assim, parece um pecado sutil, mas é um pecado gravíssimo, que vai totalmente contra o que o Senhor nos ensina segundo a sua palavra. Então nós precisamos realmente aprender a caminhar na dependência dele. A primeira forma, ter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orem continuamente. Em algumas versões diz: orai sem cessar. Por que é necessário, para caminhar na dependência do Senhor, a oração constante? Porque quando eu digo, Senhor, eu sou tão dependente de Ti, eu estou apenas dizendo com os meus lábios, mas quando eu tenho uma vida de oração, uma vida constante de oração, eu estou demonstrando, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, que eu de fato acredito o quão dependente eu sou do Senhor. Segunda prática, negar a si mesmo. Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho é esse, é nós negarmos a nós mesmos todos os dias da nossa vida, entregando o senhorio da nossa vida ao Senhor. Negar a nós mesmos é basicamente eu abrir mão das minhas próprias vontades, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a minha vida. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar como? Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é tão interessante que Jesus nos ensinou a orar dessa forma e ele demonstrou isso na prática, nos momentos que antecediam a sua crucificação, quando ele estava em profunda agonia, em profunda angústia. Quando ele ora ao Senhor, o que ele diz? Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então aqui Jesus falou qual era a vontade dele, mediante o que ele estava sentindo naquele momento, profunda angústia. Porém, ele finalizou a frase dizendo assim, a oração dizendo assim, mas que não seja feita conforme a minha vontade, mas que seja feito como tu queres. Então, Jesus expressou sua vontade naquele instante mediante o que ele estava sentindo. Porém, ele disse que não seja feita conforme eu quero, que não seja feita conforme a minha vontade, mas que seja conforme o teu querer e a tua vontade, porque tu és o meu Pai, tu és o meu Deus. Então, nós precisamos negar a nós mesmos dessa forma, fazendo com que a vontade de Deus sempre prevaleça sobre a nossa própria vontade. Terceira coisa, deixar o Espírito Santo nos ensinar. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nessa passagem, Jesus está falando para os seus discípulos assim, eu vou partir, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, e ele vai morar e habitar dentro de vocês, e vai auxiliar vocês em toda a sua caminhada. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, a versão viva, porque todas as versões desse versículo são lindas, extraordinárias, mas eu reservei essa versão e você pode ler na versão da sua Bíblia depois. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos. Que versículo mais lindo!
Então aqui nós vemos que o mesmo Espírito que habitou em Jesus aqui na terra é o Espírito que vive dentro de nós, nos capacitando para cumprir toda a boa vontade do Senhor para a nossa vida, nos dando forças para negar nós mesmos, nos ajudando e nos auxiliando a caminhar na dependência do Senhor. Em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui nós vemos que uma das formas extremamente importantes de caminhar na dependência do Senhor é nós permitirmos com que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos ensine, nos guie, nos direcione no caminho do Senhor, em qual passo nós devemos dar. Então nós precisamos estar sensíveis e familiarizados com a voz do Espírito Santo, para que assim ele possa nos ensinar, nos guiar em todas as coisas. Então, recapitulando essas 3 práticas, em primeiro lugar, ter uma vida de oração. Em segundo, negar a si mesmo. E em terceiro, deixar o Espírito Santo nos guiar e ensinar. Importante nos lembrarmos que na força do nosso braço nós não conseguimos absolutamente nada. É cansativo e a gente não chega a lugar nenhum. Mas pela força do Espírito Santo em nós conseguimos caminhar na dependência do Senhor. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que toda semana sai um vídeo novo, uma palavra nova para abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.